maravilha estar aqui com você ao vivo, hein? Ô, delícia! Fazia tempo que eu não estava aqui no Instagram ao vivo. E hoje eu vim aqui, para você que vai chegar aqui depois, eu vim falar sobre a aula que eu vou dar dia 6 de fevereiro, às 20 horas. Muita gente aí, pessoal, começou o ano e não estão conseguindo passar no exame prático de direção, né? E eu resolvi fazer essa aula poderosa que vai vir no dia 6 de fevereiro, às 20 horas, para que você entenda como controlar a ansiedade e o nervosismo, que eu sei que é isso que abala muita gente lá no exame, né? Eu tenho vários alunos do método CNH Sem Ansiedade que estão se preparando, muito legal isso. Muita gente aprovada todos os dias no exame. Então, muitas pessoas entram em contato comigo perguntando: Vanessa, mas poxa, o exame precisava ser desse jeito, né? Precisava ser tão, né, cruelzão com as pessoas? Olha, faz parte do processo. Isso não é só no Brasil, e fora do Brasil também. A gente precisa mostrar para o examinador que a gente tem essa capacidade, né, para ir lá, dominar o veículo e lidar com as emoções. Então, o grande desafio é você fazer a sua parte prática, mas também dominar as suas emoções, que é aí o grande entrave das pessoas, porque não aprenderam a lidar com esse emocional. Então a gente precisa aprender a lidar com esse emocional. A partir do momento que você aprende a lidar com a ansiedade, gente, quando ela bate, ela vai dominando, ela vai tomando conta, ela vai fazendo horrores, né? Então quando você aprende a lidar com essa ansiedade, aí fica muito mais fácil, né, fazer o exame prático de direção. Por isso é que eu tenho vários alunos aprovados todos os dias. Então, essa aula que eu vou dar no dia 6 de fevereiro é específico para isso, para as pessoas que ainda não passaram no exame prático de direção. Então, tem que se inscrever, se você ainda não é inscrito, na minha bio. Lá no link da bio, aperta lá, você vai ver que tem o link para inscrição dessa aula. Então venha participar dessa aula. Eu não sei quando eu vou dar essa aula novamente, né? Normalmente eu dou umas 3 vezes a 4 vezes no ano. Então vou começar o ano já fazendo agora em fevereiro, né? Depois desse fim de semana, na terça-feira que vem, dia 6 de fevereiro. Então aproveite, porque tem muita gente que depois dessa aula consegue passar. Tá? Então, bora, vou dar algumas dicas, vou falar sobre o método CNH Sem Ansiedade também, que é um método onde eu te pego pela mão e te ensino técnicas mais aprofundadas, porque às vezes sozinha a pessoa não consegue, então a gente vai lá e ensina, tá? Olha aí o pessoal chegando, eu normalmente não faço live esse horário, mas eu tava com tanta saudade, né? Faz hora que eu não faço live, acho que esse ano eu nem fiz live ainda. Eu tava com saudade de vir aqui ao vivo. Olha aí o pessoal chegando, tudo bem, boa tarde, boa tarde. Esse horário nem é normal eu fazer. Ai, Fabi lindona, ai, querida, olha só que linda, né? Veio a Daiane, veio através da instrutora. Tem muitos instrutores que me seguem, viu? Muito legal, eu fico muito feliz, porque são instrutores que eu, Vanessa, gostaria de fazer aula. Por quê? Porque você vê que o instrutor está preocupado com o emocional do aluno, né? Deixa eu ver. Oi, já tirei a habilitação, mas não consigo dirigir sozinha. Me ajuda no que eu posso fazer. Olha só, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se você conhece o carro. Se você conhece o veículo que você vai dirigir. Porque muitas pessoas acabam não tendo essa questão de dirigir sozinha porque não conhece o veículo. Então, para que a gente possa lidar com a insegurança, o primeiro passo é conhecer o nosso objeto fóbico, é conhecer o veículo. Você conhecendo o veículo, aí já é um passo a menos da ansiedade. Sou muito ansiosa, aí ela pediu para seguir você. Ai, que legal, Daiane, legal. Então, o que é assim, faça uma autoanálise. Você sabe dirigir, você consegue dirigir sozinha, que tem pessoas que dirigem muito bem com uma pessoa do lado. Mas falou em dirigir sozinha, ela já breca, né? Então, a primeira coisa é você pensar o seguinte: se eu tô com uma pessoa do lado e eu dirijo, ok? Eu dirijo. Mas quando eu penso em dirigir sozinha, eu não dirijo, o que está acontecendo aí?
Porque se a pessoa está do teu lado e a pessoa não fala nada e você dirige sozinha, então significa dizer que você precisa ouvir voz, você fica com medo de estar sozinha. Porque você acha que em algum determinado momento, se acontecer alguma coisa, essa pessoa vai agir no teu lugar. Só que ao mesmo tempo, você tem que pensar da seguinte forma: poxa, mas eu dirijo sozinha, a pessoa não fala nada, eu estou sozinha ali. Então tá na hora de eu me libertar dessa pessoa. E muitas vezes a gente pode fazer isso ligando um rádio, botando uma música baixinha. Ah, mas rádio me atrapalha. Te atrapalha? Então vamos lá, vamos pensar em outra coisa. Que você possa colocar, pode ser até um objeto que você coloque ali do lado, para que você não se sinta sozinha. Então tem várias formas que a gente faz para que você entenda que dirigir sozinha depende muito mais de você cair na real que você faz tudo sozinha, que a pessoa do teu lado não faz absolutamente nada. Agora, tem aquelas pessoas que são habilitadas, têm dificuldade em controlar o veículo, não tem o domínio do veículo, aí é outra história. É natural ter esse medo, né, gente? Até porque esse medo ele vem de uma falta de conhecimento. Então a gente precisa lidar com esse conhecimento. Só que para isso você precisa ter treinos efetivos e não traumáticos. Tem pessoas que não dominam o carro e quer andar lá no trânsito, quer pegar semáforo, quer andar no meio dos carros. Aí, poxa, para e pensa, você não tem domínio do carro. E aí você vai para um trânsito mais tumultuado, tá? Aí tem semáforo, aí você tem que parar e tem que arrancar, e apaga o carro, aí é o buzinaço atrás, aí é a loucuragem. Até eu ia ficar em trauma com isso. Olha só a situação. Então, antes de você ir para um local assim, treine num lugar calmo, o arrancar, o parar, o pegar o domínio da embreagem, se o teu carro é o manual. Se o carro é automático, é claro que é muito mais fácil. É muito mais fácil porque você não vai precisar daquele jogo da embreagem. Mas precisa treinar, sim, direção, domínio de espaço. Tá? Isso tudo a gente só pega com a prática. Tem gente que diz assim para mim: ah, Vanessa, tu acredita que pode superar o medo de dirigir sem dirigir? Não, não tem isso. Porque dentro da psicologia tem uma parte da cognitivo e comportamental que é a gente colocar a pessoa frente a um objeto fóbico, tá? Como é que você vai superar o medo de barata sem ver barata? Não tem como. Como é que você vai experimentar esse desafio da superação sem enfrentar aquela coisa? Não existe. Não existe isso, gente. Só na mente não. Mas você vai precisar da mente para controlar isso. Viu a diferença? Tem pessoas que querem superar o medo de dirigir sem dirigir. Ah, eu vou fazer uma hipnose e vai resolver. Pode até resolver, desde que você esteja dirigindo. Porque sem isso não tem como. Não tem como, pessoas. Entende? Oi, Liz. Oi, lindona. Beijo, que bom te ver. Querida, olha Inês, Rogério. Ah, Mariane, olha a Kelly entrando, oh, querida, Fabi, olha José Carlos, o pessoal chegando. Eu comecei a fazer a live, comecei a falar aqui e acabo nem olhando. Olha a Kate chegando, tudo bem, queridos? Oi, lindona. Então, é bem assim. Então, se você quer, presta atenção, isso não é só trânsito, isso é na vida da gente. Às vezes a gente tem um medo de alguma coisa. Todos nós temos medos. Então você vê qual é o medo que te trava, tá? Qual é o medo que te aprisiona. Ah, eu tenho medo de ir lá fazer o exame prático de direção e reprovar. Ah, eu tenho medo de falar em público. Ah, eu tenho medo de ir lá fazer uma entrevista de emprego. Ah, eu tenho medo de ter filho. Ah, eu tenho medo de casar. Ah, eu tenho medo de andar na rua. Ah, eu tenho medo de ser assaltado. Eu tenho medo... Tá, ok, beleza. Tem alguns medos que realmente eu tenho medo de ser assaltado. Então se tu tem medo de ser assaltado, tu não pode andar em determinados lugares, né? E nem deixar mole
na rua para que as pessoas vejam que você é uma presa fácil. Então a gente tem que ter um cuidado. Ah, mas olha só, eu tenho medo de dirigir. Olha só, eu estou comparando um medo ao outro. Então, eu tenho medo de dirigir. Eu posso superar esse medo? É claro que sim. Todo medo, ele requer que você tenha um pé atrás, um cuidado, tá? Então, eu tenho medo de dirigir, eu preciso ter cuidado? Claro. Mas o que eu preciso fazer para superar esse medo? Essa é a grande charada, pessoas. Eu preciso dirigir, que é o primeiro passo, mas não é de qualquer forma, não é em qualquer lugar e não é com qualquer pessoa. Eu preciso dirigir com uma pessoa que me estimule, que não grite comigo, que entenda que eu estou num processo de aprendizagem. Eu preciso dirigir num local tranquilo, porque eu sei que eu vou errar. E se eu estou num local tranquilo, a minha chance de bater é muito menor, tá? E eu preciso conhecer o veículo que eu vou dirigir. Tem gente que faz a moda louca, que quer sair de qualquer jeito, quer fazer a coisa moda Bangu. Não sabe nem onde é que fica o pedal da embreagem, quer sair, não conhece nem o peso do pedal da embreagem, o freio, e quer sair de qualquer jeito. Não domina ainda o volante, não sabe nem segurar no volante, quer sair de qualquer jeito, com a moda louca mesmo, que é o que eu estou dizendo. Então, cuidem isso, tá? Cuidem isso, você que já é habilitado. Você que tá na autoescola, não consegue superar o medo de ir lá fazer o exame prático de direção. Por isso que tem o método CNH sem ansiedade, que eu tô dando um filé aqui para você do que eu faço, do que você entende. Olha só. Você, como a Carla botou aqui, eu faço muito bem em aula, mas na prova não consegue, tá? Você sabe o que você tem que fazer na sua parte prática. Porém, todavia, contudo, você já deve ter ido lá, ter reprovado, e quando a gente reprova, impacta negativamente o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é uma estrutura mental que tem relação com as emoções. Então, o que acontece? O teu inconsciente, que seria uma criança interna, ela está apavorada, ela está em pânico. Aí você vai fazer o exame, você sabe a sua parte prática, mas como o mecanismo de defesa, o nosso cérebro, ele está tão estressado, por quê? Porque você vai passar por uma experiência novamente, que é uma experiência negativa, porque ir lá fazer o exame novamente é uma experiência negativa, não é positiva, tá? O teu inconsciente está impactado de forma negativa, e isso faz com que você acabe ficando ansiosa. A ansiedade, ela gera insegurança. A ansiedade gera efeitos no corpo de forma indesejável. Então, o que a gente faz? O nosso cérebro ele não quer passar por isso. Então, o que ele faz? Ele vai fazer tudo para você não fazer. Ele não quer demandar essa energia. Então, ele vai fazer tudo que for possível e vai vir historinhas na tua mente, tá? Historinhas, o teatro dos horrores. Eu sempre digo que, né, os artistas e atrizes e atores do teu teatro, examinador, pessoas lá no exame, blá, você recebendo crítica de pessoas em casa, falando que você não passa nunca, até você mesmo, tá? E aí, quando você vê, você está tão imerso nesse teatro dos horrores que você vai lá no exame e você replica o mesmo erro. O mesmo, você reprova na baliza, você não consegue sair da baliza. Você não consegue sair lá do morro. Você replica os mesmos erros. Então, você precisa ressignificar isso. Existem técnicas para isso. Isso quer dizer, existe uma técnica chamada programação neurolinguística, tem que reprogramar a tua mente, tem que ressignificar esse medo, tá? Você precisa, sim, trabalhar o teu emocional, aprender a controlar as tuas emoções, desenvolver a tua inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional ela tem alguns pilares. Eu uso 3 pilares. Ele tem 5, mas eu uso normalmente 3 pilares. Que é você saber gerir essas emoções, tá? O autoconhecimento, você tem que se conhecer nesse processo, saber aonde que você é mais frágil e aonde que está a tua fortaleza.
E nada mais, nada menos do que a automotivação. Você precisa estar automotivada. Ah, Vanessa, como que eu vou estar automotivada se eu reprovei 10 mil vezes lá no exame prático de direção? Claro que eu sei que é horrível isso, mas você tem que ver o seguinte, quais são as vantagens de você continuar nesse processo? Ah, eu vou ter liberdade, eu vou poder sair com o meu carro, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, eu vou poder fazer aquilo outro. Pô, dia de chuva, eu vou estar ali, né, cara, meu carro na garagem, eu vou poder sair. Eu não vou precisar mais me preocupar com agente de trânsito, com blitz, com não sei o quê, porque, pô, tô dirigindo sem habilitação. Olha só quanta coisa. Tem gente que já dirige, tá fazendo loucuragem por aí. Bom, cada cabeça é uma sentença, não tô aqui para julgar ninguém. Mas você vai ter muitas vantagens de passar no exame prático de direção. E como fazer isso? Né? Como eu consegui passar no exame? Duas formas. Sua prática tem que estar top das galáxias e o teu desenvolvimento da tua inteligência emocional também tem que estar. É por isso que eu vou fazer essa aula no dia 6 de fevereiro, às 20 horas. Tá? Se você ainda não está inscrita nessa aula, vá lá na minha bio ou vá nos meus stories. Ali tem o link de inscrição. Se inscreva, é gratuito. Tá? Essa aula é gratuita, vou dar uma aula gratuita mesmo. Compartilha aí com o pessoal da autoescola, compartilha aí com o que você sabe que vai fazer carteira, porque eu não sei quando eu vou fazer essa aula novamente, não sei mesmo, tá? Às vezes eu faço uma vez por mês, às vezes eu levo meses para fazer novamente, isso tudo depende da equipe, como é que eu tô, se eu estou com a minha agenda lotada e às vezes não dá tempo de eu fazer, tá? Mas eu vou fazer agora dia 6 de fevereiro. Então, não perca essa oportunidade. No final dessa aula, eu falo sobre o método CNH Sem Ansiedade, eu mostro o método por dentro, eu explico o que eu ensino, porque às vezes sozinha a pessoa não consegue, tá? Então, vai ali na minha bio, se inscreva, compartilha com as pessoas aqui esse vídeo, porque eu quero te ajudar. Esse ano 2024 é o ano da transformação. É o ano da vitória. Eu sei que muitas pessoas receberam a notícia, e eu também recebi com muito bom grado, a notícia que o sistema prorrogou, né, o prazo. Mas eu vou falar para você agora, em janeiro, que eu falei para o pessoal lá em janeiro do ano passado, tá? E se liga que eu acho que esse é o último ano de prorrogação. Eu acho que não vai ter mais prorrogação, não. Tá? O ano passado eu não falei isso, porque eu achava que ia ter mais um ano de prorrogação. Eu estava até me apertando, eu estava assim, puxa, será que eles não vão dar mais um ano de prorrogação? Porque chegou em dezembro, novembro ali, gente, o pessoal não estava conseguindo horário para fazer aula e prova. Tá? Então eu disse, pá, eles vão prorrogar, tanto é que foram prorrogar. Agora preste atenção que eu vou dizer para vocês, eu não estou acreditando que vai haver nova prorrogação esse ano não, tá? Então não deixe para fazer tudo lá em dezembro. Eu sei que a mente da gente nos sabota, a mente da gente vai dizendo assim, eu tenho bastante tempo pela frente, só que o tempo voa, o tempo corre e você pode ficar para trás. Tá? E você que já é habilitado, faz um desafio para você mesmo. Diz que esse ano de 2024 é o ano que você vai superar o medo. Agora, o medo ele não é superado no estalar de dedos. Não. O medo para você superar vai exigir duas coisas. Controlar a mente sabotadora, controlar a procrastinação, controlar a ansiedade, controlar a insegurança e também praticar. Então, são duas coisas que você precisa. E aí é o seguinte, quando que você vai começar? Hein? Então, bora, tá? Se você quiser, vai lá na minha bio, tem um método só para habilitados. E também tem o método CNH Sem Ansiedade, se você já quer começar a ser minha aluna já para você ser aprovada no exame prático de direção. Beleza? Deixa eu ver aqui a Dayana. Boa tarde, querida. Ô, querida! A Kelly. Pensava que o difícil era passar no exame, mas hoje vejo o desafio maior é agora. Eu sempre falo, Kelly, que existem dois processos. Um, quando você passa no exame prático de direção, para você passar, né? É um processo. Para muitas pessoas é um processo árduo. E o segundo processo é quando você passa no exame prático de direção e você tem que dirigir.
você tem que dirigir, você tem que criar a tua autonomia, porque não vai ter mais pedais auxiliares do teu lado e nem tão pouco instrutor. Então você tem que criar essa relação. Ô querido Magno, beijo querido, quanto tempo, que lindo, instrutor maravilhoso, psicólogo, muito bom te ver aqui, viu queridão? Então existe um desafio muito grande, né gente, que é você ir para o segundo processo, que é você dirigir sem pedais auxiliares e sem instrutor do lado. Mas é claro que tem sim um entrave aí. Vamos marcar sim, querido. Depois me manda um zap ou uma mensagem aqui que a gente agenda, tá? Vamos agendar sim. Opa, vamos agendar um horáriozinho pra gente bater um papo com os nossos seguidores, tá? Vou amar. Beijo. Então assim, ó, gente, então a gente precisa ter treinos efetivos e não traumáticos, tá? Uma pessoa legal para você superar aquela ansiedade inicial depois que você passa no exame e também trabalhar a tua mente, porque senão você vai procrastinar, senão você vai se auto-sabotar. Você não vai, porque é natural do nosso cérebro. O cérebro, ele quer viver mais tempo. Então, para ele viver mais tempo, ele tem que economizar energia. Olha só, ele naturalmente ele quer economizar energia. Então, aquilo que vai te causar desgaste, desgaste cerebral e também emocional e também energético, né? Ele vai fazer com que você não faça. Então, cuida isso, tá? Cuida desses pensamentos, cuida, porque se a gente for atrás dos nossos pensamentos sabotadores, você não anda, você não dá um passo na sua vida, você não vai lá buscar aquele estudo para você ter uma profissão melhor, você não vai buscar aquele novo emprego, você está lá 20 anos no mesmo emprego, frustrada, triste, desanimada. Você não vai ir lá na agência de emprego fazer um teste para você pegar uma vaga. Você não vai apresentar um trabalho lá na frente, né? Se você precisa apresentar um trabalho, você está estudando, precisa apresentar um trabalho. Você não vai, de repente, tomar uma atitude diferente na sua vida. Você não vai ter filhos, porque tem gente para ter filho a gente tem que ter coragem. A gente tem que abdicar muitas coisas. E as pessoas também não querem ter essa coragem. Querem, mas não querem. Você, de repente, ter a coragem de ter um relacionamento mais profundo com alguém. Tem pessoas que são rasas por causa do medo de não dar certo e se frustrar. Aí não quer se apegar a ninguém. Olha só, viu? Como às vezes a gente acha que é só o trânsito, mas às vezes é a vida da gente. O trânsito ele é só uma parte da vida da gente. Que interessante isso, né? Então, e outra coisa, queria falar uma coisa para vocês. Que eu mudo de saco para mala, viu? Mas é muito legal isso, porque eu gosto de lidar com pessoas. Eu tenho alunos que já passaram no exame prático e direção, já superaram o medo de dirigir e continuam comigo. Porque sabe que eu começo a falar sobre trânsito e termino falando sobre vida. Eu não sei se vocês sabem, mas agora em novembro do ano passado... Cássia, ai que linda, que legal. Graças a Deus, em primeiro lugar. E a você por ter me escutado. Olha só, e eu que me sinto honrada em ajudar, viu? Fim do ano passado, gente, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, todo mundo sabe disso, né? Sempre eu acredito em Deus, né? Mas eu acreditava em Deus, mas, sabe, é só crer e não viver. Olha que diferença, né? Eu nos meus 50... Hoje eu tenho 55 anos, que eu fiz agora dia 15 de janeiro. Mas eu nos meus 54 anos, eu abri a Bíblia uma vez só e não entendi nada. Sabe quando eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, sabe, gente?
E eu abri a Bíblia, eu disse, meu Deus, isso aqui não é para mim não entendo nada do que está dizendo aqui, cara. Aí fechei a Bíblia, tinha 3 Bíblias em casa, depois nunca abri a Bíblia. E aí, o ano passado, no final do ano, assim, começou em outubro, eu resolvi fazer uma reciclagem na minha vida. E isso é muito legal e eu quero contar isso para vocês, porque eu sei que vocês me acompanham, muita gente me acompanha não só na área do trânsito, mas porque eu trago coisas de vida também. E eu fui fazer, eu sempre fui de meditar, sabe, minhas meditações e tudo mais, mas eu estava muito angustiada no final do ano, sabe, gente? Porque eu estava buscando uma coisa, sabe, um vazio dentro de mim que eu não entendi esse vazio. Você pode até achar que era depressão, mas não era depressão. Eu não estava com falta de energia, porque depressão é falta de energia. Eu não estava com falta de energia, eu estava angustiada, eu estava me sentindo vazia. E aí eu acabei indo numa igreja, e eu fui a várias igrejas já, desde católica, evangélica, eu permeei várias instâncias, eu fui já em centro espírita kardecista, até porque eu trabalho com a área da saúde. E dentro da área da saúde a gente precisa conhecer, principalmente nós psicólogos, a gente precisa conhecer as crenças das pessoas, porque a gente trabalha com isso também. E eu sempre fui muito fervorosa assim, em conhecer, em desenvolver pessoas. E aí eu fui numa igreja evangélica e foi totalmente diferente. Eu, naquele momento, gente, eu senti algo, e eu conto isso, e eu chego a me emocionar, porque eu senti uma dor que eu achei que eu ia infartar dentro daquela igreja. Olha que interessante. Minhas vértebras pareciam que estavam se abrindo. Foi uma dor tão forte que eu fiquei paralisada, que eu não conseguia falar. Meu esposo estava do meu lado e eu não conseguia falar. Eu fui conseguir falar quando acabou o culto do pastor, que eu achei maravilhoso, porque eu tenho um crivo, o meu filtro ele é muito forte, porque eu venho da ciência. Então, desde que eu comecei a estudar psicologia, a ciência e a religião sempre teve muito embate. E eu muito crítica, né? Não é qualquer coisa que entra no meu ouvido e eu acredito. Meio Santo Tomé, né? E aí aquela experiência foi tão forte para mim, gente, foi tão forte que eu disse, eu vou abrir a Bíblia agora para eu poder entender o que é isso que aconteceu comigo. E vocês não têm noção. Quando eu abri a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia, gente, parecia que tinha se aberto os meus olhos e a minha mente ela se abriu ao ponto de eu começar a entender aquilo que estava sendo escrito ali. E hoje eu vou dizer para vocês, eu ganhei uma Bíblia maravilhosa dos meus filhos e do meu marido, agora é a última edição internacional eu ganhei e eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Eu estou amando. Eu já devorei a Bíblia, só para vocês terem noção. E esse ano é um ano para mim, que quando eu estava fazendo as minhas meditações, veio um ano de transformação. Veio essa palavra para mim, transformação. E essa transformação não é só minha. Eu vi que eu tenho uma missão, e a minha missão é ajudar a transformar outras pessoas, sabe? E essa transformação que eu tô falando para vocês, eu tô muito emocionada aqui, sabe? Eu tô me segurando. Mas assim, essa transformação não é só trânsito, pessoas. Não é só trânsito. É uma transformação que eu quero que você também sinta o que eu senti. Porque muitas vezes estamos deprimidos, estamos ansiosos com as nossas vidas, porque as nossas vidas são corridas. Os problemas acontecem, e acontecem para mim, acontecem para você, porque esse é um mundo de desafios. Esse é um mundo
em que a gente pode ter paz, é óbvio que a gente pode ter paz, mas que a gente precisa ser preenchido com o Espírito Santo, que a gente precisa ter Deus dentro de nós, que a gente possa glorificar Jesus que morreu por nós. E quando eu entendi isso, que era o que me faltava, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tô tão leve, e eu tenho problema, gente, vocês não têm noção. Ó, vocês não têm noção a quantidade de problema que eu tenho. Vocês não têm ideia. Graças a Deus a minha família é maravilhosa, mas eu tenho vários desafios na minha vida. Eu tenho vários perrengues que a gente tem, gente. E eu sou, como diz, né, Deus chama a todos, mas poucos são escolhidos. E eu tava com uma amiga minha aqui em casa, porque eu jogo vôlei, vocês sabem, né? E a gente tinha um campeonato no fim de semana, e eu sou nova nessa área aí, né? Ela já está há anos como estudando o Evangelho, como a minha irmã também, mais de 20 anos estuda o Evangelho, eu nem sabia eu sabia que ela era evangélica, mas nunca tinha eu sabido o quanto que isso era profundo, né? E a gente conversando um pouco sobre uma passagem da Bíblia que diz ali que Deus fala que muitos serão chamados, poucos escolhidos. E ela me fez a seguinte pergunta: quem é que escolhe? E eu, na minha ignorância, disse: Deus, né? Só Deus que pode chamar. E ela disse: não, Deus chama a todos, a todos são chamados. Agora, quem escolhe somos nós. Nós escolhemos seguir a Ele ou não. Nós escolhemos preencher o nosso espírito com Ele ou não. Nós escolhemos seguir a palavra ou não. Nós escolhemos ser bons ou não. E olha que interessante, aquilo me caiu na alma, gente. Eu disse: meu Deus, que coisa linda isso. Que coisa linda isso. Para você que está me ouvindo agora, que está chegando agora, ou daqui a pouco vai ouvir isso que eu estou dizendo, pode ser que não faça sentido nenhum para você. E para você que está me ouvindo, pode ser que esteja fazendo um grande sentido e você precisava ouvir isso. Nem sei por que eu estou falando isso, porque eu comecei a falar de trânsito. Viu? Assistir minhas lives é assim. Eu começo falando uma coisa e termino em outra. Né? E não sou doida não, hein? Olha, mas todos nós um pouquinho de louco tem que ter, né? Um pouquinho de loucura tem que ter, porque senão você nem vive nesse mundo. Tem que ter um pouco de filosofia, tem que ter um pouco de questionamento, gente. Porque não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem um propósito aqui. Às vezes você não acha o seu propósito. Você não sabe o seu propósito porque você não colocou Deus na frente do teu. Você está querendo achar o teu propósito, mas o teu propósito é Deus que vai colocar em você. Todos nós temos dons. Bota isso na tua mente. Tem pessoas que vão me ouvir e vão achar que, cara, você é o último bicho da face da terra. Mas Deus escolhe os improváveis. Olha, Deus adora os pecadores. Ah, eu amei isso. Amei isso. Deus ama os pecadores. Eu sou cheia de pecado. Eu disse: meu Deus, quantos pecados, meu Deus. Ai, será que tem uma chance? E aí eu disse: cara, mas a gente tem que tentar ser melhor. E aí eu disse para Deus que Deus me coloque as pessoas certas. E aí eu quero fazer um convite para vocês. Eu tenho um canal chamado Paz na Mente, lá no YouTube. Eu ainda não comecei, tá? Porque eu preciso, não é, Vanessa, eu preciso estudar um pouco mais os estudos bíblicos, mas eu queria participar desses estudos com vocês, tá? Participar desses estudos com vocês. Eu vou começar a fazer os estudos, né? Até eu pensei em fazer um pós em teologia para poder entender mais. Olha só que loucura, né? Eu vou fazer os estudos bíblicos, eu vou me aprofundar mais nesse assunto, porque não é que eu queira ter propriedade para falar, não é isso, porque eu sei que o Espírito Santo toma conta e Ele mesmo fala, né? Mas eu quero dar subsídios.
né? Porque vocês sabem que eu sou psicóloga. Então, eu acho que a gente precisa ter mais conhecimento. Mas eu quero começar, e aí eu quero que vocês me digam, tá? Depois me manda uma mensagem aqui. O que vocês acham? Que a gente já pode começar com alguns trechos da Bíblia e a gente ir conversando entre nós. E eu vou fazer essa pegada lá no canal do YouTube, no Paz da Mente, ler textos, ler uma passagem bíblica e a gente fazer uma reflexão sobre isso. Em live pode ser, tá? A gente pode fazer live lá, que aí fica mais ao vivo, né? O ao vivo é legal. Ou também posso fazer vídeos. Mas eu acho que, cara, eu acho que live é muito mais interessante. Ó, eu tô lendo o que vocês estão colocando aqui, ó, Elaine, glória a ti, Jesus. Olha que lindo, né? E eu vou falar uma coisa pra você, uma coisa bem legal. Vou falar uma coisa que eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, tá? Tem que ser verdadeiro. E eu sou uma pessoa muito verdadeira, às vezes até demais, né? Eu tinha uma vergonha, porque quando a gente estuda, por exemplo, eu quando fui fazer psicologia, eu era das exatas, gente. Eu vim de uma área dos números, eu vim das ciências contábeis. Então eu não tinha muito essa pegada de Deus, falar em Deus, que não, 1 mais 1 é igual a 2, é início e fim, ponto, é isso. E aí eu fui estudar psicologia, porque a psicologia ela já tem uma pegada de alma, olha só que maravilha, né? Aí tu tem que estudar aquilo que não é palpável, é abstrato, que são as emoções. Então aí eu fui estudando e aí eu fui passando por situações na minha vida que as minhas emoções também adoeceram, né? Por exemplo, eu fui fazer um estágio com crianças vítimas de violência doméstica e aquilo me adoeceu, vocês não têm noção, eu entrei em depressão, porque não era a minha pegada criança, mas eu fui fazer. E eu fiquei doente emocionalmente. E aí, poxa, mas como eu fiquei doente emocionalmente se eu sou psicóloga, né? Mas a gente é humano. E aí eu tive mais necessidade ainda de trabalhar o espírito. Aí eu fui permeando em várias instâncias, porque a minha família não é de congregar, né? Não era de congregação, nem a minha, nem do meu marido. E aí eu digo, meu Deus, aí fiquei um tempo aqui, fiquei um tempo lá, mas sempre com aquela pegada assim, ó, do filtro, do crivo, da ciência, mas nunca tinha aberto um livro sagrado. E aí, quando eu peguei esse livro sagrado, fui entender tudo, porque até a psicologia está lá dentro. A psicologia está dentro da Bíblia. Gente, eu fui entendendo as emoções através da Bíblia. E como Jesus, ele foi o maior psicólogo do mundo. Eu fico pensando assim, eu tinha que viver naquela época. Porque eu ia alucinar, velho. Eu ia alucinar com aquilo. Vocês não têm noção. O que aquele homem, nas palavras, tem tudo a ver com psicologia, tem tudo a ver com a mente, tem tudo a ver com a alma, tem tudo a ver com as emoções. E se a gente puder preencher isso, a vida muda. Então, o que eu peço? Se você acha que vamos fazer em live, me diz aí qual o dia que você acha que deveria ser, tá? Só não pode ser segunda, terça e quinta-feira. Não pode ser nesses 3 dias, tá? Então, ou quarta ou sexta. E qual seria o melhor horário para a gente fazer esses estudos bíblicos, ok? Que a gente vai fazer lá no Paz na Mente. Vai ser ao vivo. Eu quero fazer uma coisa ao vivo com vocês, tá? Certo? A gente vai ler um trecho da Bíblia. Você que nunca leu a Bíblia,
vai sem pretensão, vai sem pretensão. Ninguém quer te converter a nada. Se liga disso, eu não quero te converter a nada. Eu só quero que você preencha a tua alma, preencha esse vazio com algo que vai te alimentar. E aí a gente vai conversar sobre essas passagens, tá? Como a minha amiga fez comigo. A gente estava num papo despretensioso e ela disse, e a gente falando e tal, e aí veio essa passagem e ela disse: ó, Deus chama todos. Então, o chamamento é para todos, porque somos filhos dele e não há distinção. Agora, poucos serão escolhidos. E eu, achei que era Deus que ia escolher, né? Não, Deus não escolhe ninguém. Tudo tá para todos. Agora, a escolha é nossa. Então, estou aqui convidando vocês para esse grande desafio que eu vou fazer. Vamos fazer depois do carnaval, tá? Ó, minha irmã. Beijo, Raquel. Nós vamos fazer depois do carnaval, tá, gente? Tem que passar aí o carnaval, beleza? Certo? Ó, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, que Deus preencha a alma de vocês, que vocês estejam entendendo o que eu estou trazendo aqui. Não esqueçam da nossa aula do dia 6 de fevereiro, vai ser às 20 horas. Se você quer se inscrever para essa aula, é gratuita, tá? Gratuita. Vai ser na terça-feira, dia 6. Para se inscrever para essa aula, lá na minha bio tem um link, aperta lá. Ou você pode ir já nos meus stories, Vanessa Carmo Psicóloga, se inscreva lá também, tá? Porque é só para inscritos, vai ser fechado lá no meu Facebook. Então não vai estar no YouTube, não vai estar aqui no Instagram, não vai estar aberto no Facebook, vai estar só quem tem o link lá dentro do grupo que estão inscritos lá, tá? Ah, e depois a gente vai falar sobre o método CNH sem ansiedade, que também vai estar lá dentro, tá bom? Certo? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e bora realizar nossos sonhos de passar no exame prático de direção, superar o medo de dirigir e outros sonhos que você tem aí, tá?